O coração humano carrega um anseio que nenhuma conquista terrena consegue preencher. Podemos acumular experiências, afetos, sucesso e ainda assim sentir um vazio silencioso que insiste em permanecer. Esse vazio tem forma e dono, ele pertence ao Espírito Santo. O que falta não é algo, é alguém. O Espírito de Deus não deseja apenas te visitar em um culto ou num instante de emoção. Ele quer habitar em ti, fazer morada permanente na tua alma. Quando o Espírito Santo ocupa o centro da vida, tudo ganha novo sentido. O medo perde força, a mente encontra descanso e o coração aprende a permanecer em paz mesmo em meio às tempestades. Ele não vem apenas para consolar, vem para transformar. Ele muda o modo como enxergamos o mundo, cura as feridas mais antigas e acende uma chama que nenhuma escuridão consegue apagar. Mas essa presença não se impõe. O Espírito procura corações dispostos, não perfeitos. Ele se manifesta onde há rendição, humildade e verdade. Quando uma alma se abre, ele entra, limpa, renova e faz do seu interior um templo vivo. Ele não busca performance espiritual, ele busca sinceridade. Por isso, a verdadeira morada do Espírito não está em paredes, mas em corações quebrantados. Imagine acordar e sentir o amor de Deus pulsando dentro de você, guiando seus pensamentos, sustentando suas decisões e consolando suas emoções. Essa é a vida de quem permite que o Espírito Santo faça morada. É viver em comunhão constante com o céu, mesmo caminhando pela terra. É viver o que Jesus prometeu em João 14:17. Ele habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo está te chamando agora para abrir a porta. Ele quer habitar onde o medo mora, trazer paz onde a mente se agita e reacender a fé onde o desânimo tomou espaço. Por isso, não saia deste vídeo, não pule nenhuma parte, porque ao final faremos uma oração poderosa pedindo: Espírito Santo, faça morada em minha vida, prepare o coração. Este é um encontro entre você e Deus, um convite do céu para que o Espírito Santo habite, transforme e renove completamente o seu ser. Quando Jesus prometeu o Espírito Santo, ele não estava oferecendo apenas uma experiência espiritual, mas uma nova forma de viver. Ele não disse: eu enviarei uma sensação, nem eu enviarei um sinal temporário. Ele disse: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que esteja com vocês para sempre. João 14:16. Para sempre. Não por um culto, não por uma emoção rápida, não apenas em dias bons. O plano de Deus sempre foi habitar, não visitar. Muitos vivem esperando por momentos de presença, quando na verdade o céu espera por vidas entregues para a comunhão contínua. A verdadeira transformação não acontece no instante em que sentimos algo, mas no instante em que nos rendemos. O Espírito Santo é Deus em nós. Não uma força distante, não um eco espiritual, mas o próprio Deus escolhendo fazer morada dentro do seu coração. Quando você diz: Espírito Santo, faça morada em minha vida, você não está pedindo um toque, está abrindo a porta para uma revolução espiritual interna. Está permitindo que Deus reorganize pensamentos, cure memórias, sare traumas, fortaleça áreas fracas e acenda uma fé que o mundo não pode apagar. Paulo escreveu: ou não sabeis que sois templo do Espírito Santo? 1 Coríntios 6:19. Templo não é lugar de visita. Templo é habitação. Há pessoas que buscam respostas, mas não perceberam que a resposta se chama presença. Há pessoas que clamam por paz, mas tentam encontrá-la controlando tudo. O Espírito Santo não se revela no controle, mas na rendição. Ele não entra onde insistimos em ser senhores. Ele habita onde entendemos que Cristo é o Senhor. Quando ele faz morada, o coração aprende a descansar, a mente encontra a direção e o espírito se levanta com força nova. A solidão perde espaço, a ansiedade perde voz e a esperança ganha vida novamente. É por isso que o salmista declarou: cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmo 51:10. Ele sabia que sem o espírito a alma se perde, mas com o espírito a alma floresce. Hoje,
Deus te chama para algo maior do que apenas sentir. Ele te chama para habitar na presença e permitir que a presença habite em você. Ele quer ser teu consolo, tua voz, teu descanso, tua força, tua luz e tua companhia constante. Agora eu te peço, não apenas assista, participe, abra o coração. Permita que esta palavra te encontre, porque no final faremos uma oração poderosa e se você abrir a alma, o Espírito Santo fará morada permanente em você. Antes de continuarmos, faça isso. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e permaneça até o final, porque ao final desta mensagem vamos orar juntos. E o Espírito Santo tocará o seu espírito de forma real, profunda e transformadora. Quando Deus criou o homem, soprou nele o fôlego da vida, e esse sopro era símbolo da presença do Espírito. Desde o princípio, o desejo de Deus sempre foi habitar com o ser humano, não como um visitante distante, mas como um companheiro constante. No entanto, o pecado afastou o homem dessa comunhão perfeita. O que era presença diária se tornou lembrança distante. E foi por isso que Jesus veio, para restaurar a ponte, reconciliar o céu e a terra e abrir novamente o caminho para que o Espírito Santo voltasse a habitar no coração humano. Em João 14:23, Jesus declarou: "Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada." Essa promessa não é poética, é literal. Deus deseja morar em você. Ele quer transformar o seu interior em templo vivo, não apenas te visitar em momentos de culto, mas permanecer contigo no silêncio da rotina, nas batalhas da mente e nas madrugadas de inquietude. Mas para que o Espírito Santo faça morada, algo precisa acontecer. O coração precisa ser preparado. Ninguém constrói uma casa sobre escombros. É necessário limpar, abrir espaço, remover o que impede a presença. E o Espírito Santo é especialista em reconstrução. Ele não procura ambientes perfeitos, mas corações dispostos a serem restaurados. É ali, no meio da bagunça emocional e espiritual, que ele começa a trabalhar. Paulo entendeu isso quando escreveu em 2 Coríntios 6,16: "Habitarei neles, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo." Ele sabia que a presença do Espírito transforma o caos em ordem, o medo em fé e a dor em propósito. Quando o Espírito entra, ele não apenas limpa o templo, ele o consagra. O Espírito Santo quer fazer o mesmo contigo hoje. Quer apagar o que te pesa, curar o que te corta, silenciar o que te acusa. Quer entrar nas memórias que ainda doem, nos pensamentos que te atormentam e nos sentimentos que te enfraquecem. Ele quer te ensinar a viver não apenas com fé, mas em comunhão. Permitir que o Espírito Santo faça morada é mais do que uma decisão espiritual. É um ato de amor. É dizer: "Senhor, o meu coração não é o mais bonito, mas é teu se quiseres." E quando Deus ouve isso, ele entra, e nada mais permanece igual. A presença do Espírito muda o olhar, o som da voz, o ritmo do coração. Tudo o que era desespero se torna esperança. Tudo o que era vazio se torna plenitude. Quando o Espírito habita, ele traz o céu consigo. Por isso hoje, o convite não é para que você sinta algo. É para que você permita que o próprio Deus se instale dentro de você. E quando ele faz morada, o impossível se torna cotidiano. Quando uma alma diz com sinceridade: "Espírito Santo, faça morada em minha vida", o céu se move. Essa não é uma frase bonita. É um convite celestial, uma declaração de dependência, um ato de rendição. É o momento em que o coração reconhece que não quer mais viver visitado pela presença de Deus, quer viver habitado por ela. Foi exatamente essa experiência que transformou a vida dos discípulos no dia de Pentecostes. Eles já conheciam Jesus, já haviam caminhado com ele, mas ainda faltava algo: a habitação do Espírito. E quando o Espírito Santo desceu, línguas de fogo repousaram sobre cada um deles. E o medo se transformou em coragem, a dúvida se transformou em fé, e a fraqueza se tornou força. Atos 2:1-4.
O mesmo poder que incendiou o coração deles está disponível para você hoje. Espírito Santo, faça morada em minha vida. Essa é a oração que muda destinos, porque ela entrega as chaves da alma ao próprio Deus. Ela diz: eu abro as portas que fechei com orgulho, com dor, com medo. Entra, Espírito, e faz do meu coração o teu lar. Quando essa oração é feita de forma verdadeira, o Espírito não apenas entra, ele transforma. Paulo viveu isso de forma intensa. Ele não foi apenas visitado pelo Espírito Santo no caminho de Damasco, ele foi tomado por ele. O perseguidor se tornou pregador, o endurecido se tornou sensível, o violento se tornou servo. Tudo porque o Espírito passou a habitar nele. Por isso ele escreveu: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Cristo vive em mim. Isso é o mesmo que dizer: o Espírito Santo faz morada em mim. Quando o Espírito Santo habita, ele muda a atmosfera interna. Onde antes havia ansiedade, ele planta calma. Onde havia raiva, ele planta perdão. Onde havia desânimo, ele acende esperança. Onde havia orgulho, ele coloca humildade. O Espírito não mora onde há soberba, porque ele é manso. Ele não habita onde há mentira, porque ele é a verdade. Ele não se manifesta em corações fechados, porque é o próprio sopro da liberdade. Você quer que ele faça morada? Então, abra espaço. Retire do interior tudo o que o impede de agir. Rancores guardados, pecados escondidos, feridas não tratadas. O Espírito Santo é o convidado mais santo que existe, e ele não divide espaço com o que contamina. Por isso, o primeiro passo para recebê-lo é purificar o templo. Ezequiel 36, 26, 27 anuncia essa promessa divina. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos. Essa profecia é o retrato da restauração. O Espírito Santo não vem apenas habitar, ele vem reconstruir. O Espírito Santo quer te transformar por completo. Ele quer tocar pensamentos, emoções, decisões, relacionamentos, passado e futuro. Ele quer te ensinar a ouvir a voz de Deus, a andar em retidão e a enxergar o invisível. Ele quer encher teu interior com a paz que excede o entendimento. Filipenses 4:7. Quando o Espírito faz morada, até o silêncio de Deus tem propósito. As orações não respondidas se tornam treinamento para a fé. As lágrimas se tornam sementes de comunhão. A dor se torna testemunho. A vida, antes confusa, encontra sentido. Por isso, diga agora com fé: Espírito Santo, faça morada em minha vida. Não quero mais viver à tua margem, quero viver em tua presença. Habita em mim e nunca mais saias. Molda-me, purifica-me, guia-me. E o Deus que ouve corações sinceros ouvirá o teu clamor e fará do teu interior o seu lar eterno. Quando o Espírito Santo entra em uma vida, ele não apenas ocupa um espaço, ele reorganiza o universo interno. Aquilo que antes era confusão se torna clareza. O coração que vivia em conflito começa a discernir o que vem de Deus e o que vem do próprio medo. A mente, antes dominada por pensamentos de dúvida, passa a ser conduzida pela verdade. O Espírito Santo não é hóspede, ele é o arquiteto da alma. Ele entra e começa a reconstruir cada cômodo do interior, transformando o caos em direção. Foi exatamente isso que Jesus quis dizer em João 16:13. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Essa promessa é viva e atual. O Espírito Santo não apenas consola, ele guia. Ele não apenas te fortalece, ele te ensina o caminho. Quando ele faz morada, o coração passa a ter bússola. E essa bússola sempre aponta para Cristo. Muitos vivem perdidos dentro de si mesmos, tentando controlar as próprias emoções e não sabendo para onde ir. Mas quando o Espírito habita, o controle muda de mãos. Ele toma a direção e começa a te conduzir por caminhos que você nunca teria escolhido, mas que sempre te levam ao propósito.
O Espírito Santo é o único que pode transformar lágrimas em sabedoria, feridas em ministério e esperas em maturidade. Paulo viveu essa realidade. Depois que o Espírito Santo fez morada em sua vida, ele nunca mais foi o mesmo. O homem impulsivo e violento se tornou guiado por uma voz suave. Em Atos 16, 6, 9, lemos que Paulo queria pregar na Ásia, mas o Espírito Santo o impediu. Ele não entendeu de imediato, mas obedeceu. E logo em seguida teve uma visão de um homem macedônio dizendo: "Vem à Macedônia e ajuda-nos." É assim que o Espírito age. Ele fecha portas que pareciam boas e abre caminhos que pareciam impossíveis. Porque ele vê o que você não vê. Quando o Espírito Santo faz morada, até as demoras de Deus passam a ter sentido. Ele te ensina a descansar, a não forçar o que não é para agora, a esperar o tempo certo, sem se perder no desespero. Ele muda o foco da oração. De Senhor, muda tudo ao meu redor para Senhor, muda o que está dentro de mim. E essa mudança interior abre as portas que antes estavam trancadas por dentro. Em Isaías 30, 21 está escrito: "Os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai por ele." Essa é a promessa viva de quem tem o Espírito habitando. Ele fala no silêncio. Ele orienta nas dúvidas. Ele direciona quando o mundo grita o contrário. O Espírito Santo quer fazer isso com você hoje. Ele quer colocar ordem nas tuas emoções, direção nos teus passos, sabedoria nas tuas decisões. Ele quer te ensinar a reconhecer o que é dele e o que é apenas ruído. Porque quando ele mora dentro de você, até o caos se curva à sua voz. Mas para ouvir, é preciso silenciar. E para sentir, é preciso abrir o coração. O Espírito não grita, ele sussurra. E quando você aprender a reconhecer esse sussurro, perceberá que ele sempre esteve ali, esperando o momento em que você diria: "Espírito Santo, faça morada em minha vida." Essa é a chave da transformação. Quando o Espírito habita, o coração não é mais guiado por emoções, mas por revelações. Ele te ensina a andar com firmeza, mesmo quando o chão parece desaparecer. Ele se torna teu conselheiro, teu amigo e tua voz interior. E quanto mais você se rende, mais ele governa. E quanto mais ele governa, mais você descobre quem realmente é. Porque quando o Espírito Santo faz morada, o caos deixa de existir e o propósito começa. Espírito Santo, faça morada em minha vida. Quando essa frase nasce de um coração ferido, o céu se inclina para ouvir. Porque o Espírito Santo é especialista em curar dores que não aparecem, aquelas que nem o tempo consegue apagar. Ele entra onde ninguém tem acesso, nas lembranças que ainda doem, nos medos que se escondem por trás dos sorrisos. Ele toca o que as palavras não alcançam, e quando ele faz morada, as feridas deixam de ser feridas, se tornam cicatrizes de graça. Muitos tentam esconder o que sentem, levantam muralhas emocionais, vestem máscaras espirituais e seguem como se nada tivesse acontecido. Mas o Espírito Santo não é enganado por aparência. Ele vê o coração real. Ele sabe onde o trauma se instalou, onde a tristeza se enraizou e onde a esperança se perdeu. É por isso que ele quer fazer morada, não apenas para consolar, mas para restaurar. O salmista declarou em Salmo 34, 18: "Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito." É nesse tipo de coração que o Espírito Santo habita. Ele não se aproxima da perfeição fingida, mas da sinceridade ferida. Ele não rejeita quem chora. Ele mora em quem se derrama. Quando ele faz morada, ele começa a curar por dentro. Às vezes, a cura vem com lágrimas. Outras vezes, vem com silêncio. Há momentos em que ele simplesmente te faz lembrar de algo doloroso. Não para te ferir de novo, mas para curar de forma definitiva. Ele toca memórias, apaga culpas, remove pesos invisíveis e preenche com o amor que sara tudo. Foi isso que Paulo experimentou. Ele tinha um passado que o perseguia, lembranças das pessoas que feriu, das igrejas que destruiu, dos rostos que viu sofrendo por causa de suas próprias escolhas. Mas quando o Espírito Santo fez morada, o homem que antes vivia atormentado pela culpa se tornou mensageiro da graça.
Paulo aprendeu que o Espírito Santo não apaga o passado, ele o redime. E o que um dia foi dor se transforma em propósito. Isaías 61:3 anuncia essa verdade com poder. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Essa é a missão do Espírito, e Ele quer cumpri-la agora dentro de você. Espírito Santo, faça morada em minha vida. Repita isso com fé, porque quando você o convida com sinceridade, Ele entra e começa a varrer os cômodos da alma. Vai limpando a poeira dos ressentimentos, retirando móveis antigos que ocupam espaço com lembranças pesadas. Ele te mostra que não é possível ter uma casa nova com os móveis velhos do passado. E enquanto você se abre, Ele troca tudo. Medo por confiança, raiva por perdão, culpa por descanso. A cura do Espírito é profunda. Ele não coloca curativo, Ele reconstrói o tecido da alma. E o que parecia morto volta a pulsar. Ele restaura o brilho no olhar, a leveza no riso, o silêncio que antes era dor, agora se torna oração. Quando o Espírito faz morada, Ele não apenas cura o que aconteceu, mas te prepara para o que virá. Porque uma alma restaurada é um campo fértil para novos propósitos. O Espírito Santo não desperdiça nenhuma lágrima. Ele transforma cada uma em sementes de consolo que mais tarde florescem em sabedoria. Por isso, se você sente que ninguém entende o que você viveu, lembre-se. O Espírito entende. Ele estava lá quando doeu. Ele viu quando você não falou. E é por isso que Ele te quer agora. Porque só quem viu a ferida pode trazer a cura. Diga novamente com fé e entrega: Espírito Santo, faça morada em minha vida. Cura o que ninguém mais vê. Restaura o que o tempo tentou destruir. E faz do meu coração um altar da tua presença. E quando você disser isso, Ele vai agir. Não com barulho, mas com paz. Não com pressa, mas com perfeição. Porque o Espírito Santo nunca chega tarde. Ele chega quando o coração finalmente está pronto para ser curado. Quando o Espírito Santo decide habitar em uma vida, Ele não apenas transforma o interior, Ele ensina uma nova forma de existir. A pessoa que antes vivia movida por impulsos, ansiedades e temores, começa a caminhar no ritmo do céu. O coração, antes dominado por reações humanas, passa a pulsar na frequência divina. E é nesse compasso sagrado que nascem a comunhão e a paz que o mundo não entende. A comunhão com Deus é o mais alto nível de relacionamento que o Espírito Santo deseja restaurar em nós. Não é uma conversa ocasional, nem uma busca apenas em dias difíceis. É uma convivência constante. É acordar e sentir que Ele está ali, andar pelas ruas e ouvir o sussurro da sua voz, encerrar o dia e saber que Ele ainda fala no silêncio. Foi por isso que Jesus disse em João 15:4: Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Essa é a essência da morada do Espírito Santo, permanecer. Quando Ele habita, a alma deixa de buscar Deus apenas no alto das montanhas ou nos templos construídos por mãos humanas e começa a encontrá-lo dentro de si. Mas essa comunhão exige disciplina espiritual. O Espírito Santo não fala onde há ruído constante. Ele se manifesta na quietude, na meditação, na oração sincera. Ele não compete com o barulho das preocupações. Ele espera o momento em que você se aquieta o suficiente para ouvi-lo. É por isso que o salmista dizia: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46:10. Quando o Espírito Santo faz morada, ele ensina a alma a descansar. Ele mostra que nem tudo precisa ser entendido, que nem toda resposta vem na hora, e que a fé é muitas vezes caminhar sem enxergar. A comunhão com o Espírito não é uma troca, é uma entrega. Você não fala com Ele para obter algo, fala com Ele porque já encontrou tudo o que precisa na presença dEle. Paulo viveu esse nível de intimidade. Depois que o Espírito Santo passou a habitar em sua vida, ele deixou de ser guiado pelo que via e começou a ser movido pelo que cria.
Mesmo em prisões, naufrágios e perseguições, sua comunhão com Deus era inquebrável. Em Filipenses 4:11-13, ele escreve: "Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Sei estar humilhado e sei também ser honrado. Tudo posso naquele que me fortalece." Essa força não vinha da mente, vinha da presença. O Espírito Santo deseja te levar a esse mesmo nível de intimidade. Ele quer que você aprenda a viver com o coração calmo, mesmo em meio às tempestades. Que ore não apenas com palavras, mas com o Espírito. Quer que você o reconheça em cada detalhe, na simplicidade, no silêncio, no inesperado. A comunhão com o Espírito é o segredo da estabilidade espiritual. Quando ele faz morada, você deixa de depender das circunstâncias para sentir Deus. Você não precisa mais de sinais externos, porque o sinal vive dentro de você. E é essa presença interior que te mantém de pé quando tudo ao redor tenta te derrubar. Muitos pensam que ouvir a voz de Deus é algo místico, distante ou reservado a poucos. Mas o Espírito Santo fala de forma simples e pessoal. Às vezes, é uma lembrança que vem no momento certo. Uma paz inexplicável no meio da dor. Uma convicção silenciosa que te impede de tomar uma decisão errada. É a voz de um pai amoroso guiando o filho que ele habita. Essa é a verdadeira comunhão, não uma rotina religiosa, mas uma relação viva. O Espírito Santo não veio para criar seguidores, mas para formar filhos. Ele quer que você viva como quem pertence ao céu, mesmo caminhando pela terra. Espírito Santo, faça morada em minha vida. Esse pedido, quando é verdadeiro, inaugura um novo modo de viver. Porque quando ele habita, a vida deixa de ser apenas sobrevivência, se torna convivência com o próprio Deus. E quanto mais profunda for essa comunhão, mais claro se torna o propósito, mais leve o fardo e mais constante a paz. O Espírito Santo não visita corações. Ele os transforma em casa. Quando o Espírito Santo faz morada em uma vida, ele não fica restrito ao coração que o recebe. Sua presença transborda. Ela alcança a casa, a família, os relacionamentos, os ambientes e até as decisões do cotidiano. Onde há a presença de Deus, há transformação. O Espírito Santo não entra para permanecer oculto. Ele entra para iluminar. Sua habitação dentro de nós é uma chama que começa pequena, mas logo ilumina tudo o que está ao redor. Quando dizemos com fé, Espírito Santo, faça morada em minha vida, estamos pedindo mais do que conforto espiritual. Estamos convidando o próprio Deus a reinar sobre o lar, a restaurar vínculos quebrados, a devolver a harmonia que o inimigo tentou destruir. Ele não habita apenas no coração individual. Ele se manifesta na comunhão familiar, na forma como falamos, tratamos e amamos. Foi isso que Josué entendeu quando declarou: "Eu e a minha casa serviremos ao Senhor." Josué 24:15. Ele não estava apenas falando de fé pessoal, mas de influência espiritual. Quando o Espírito Santo mora em alguém, essa pessoa se torna canal de atmosfera celestial dentro do lar. Aquele que antes se irritava com facilidade, agora fala com mansidão. Aquela que antes vivia ansiosa, passa a ser presença de paz. As discussões que antes alimentavam feridas, começam a dar lugar à compreensão e ao perdão. O Espírito Santo é como um perfume invisível que muda o ambiente. Ele preenche os espaços com paz. Ele faz cessar palavras impensadas, suaviza o tom das conversas e inspira a reconciliação. Onde ele habita, não há espaço para o caos. Há clima de adoração. E quando ele mora, até o silêncio da casa tem propósito. Foi o que aconteceu com a família de Cornélio em Atos 10. Enquanto Pedro falava, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra. Atos 10, 44. Nenhum altar físico foi preparado, nenhuma cerimônia foi feita, apenas corações abertos dentro de um lar comum. E o Espírito desceu. Isso é o que ele quer fazer na sua casa hoje. Ele quer transformar paredes em testemunhas da sua presença. Mas o Espírito Santo só habita onde há entrega. Ele não força portas. Ele respeita o espaço que lhe damos. Por isso, quando o lar está cheio de gritos, orgulho, mágoa e falta de perdão,
o espírito se entristece, não porque se ofende, mas porque sabe que ali o amor não encontra solo fértil. O apóstolo Paulo alertou em Efésios 4:30: Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O Espírito quer transformar o ambiente, mas ele só permanece onde há perdão. Por isso, talvez a mudança que você espera no seu lar comece dentro de você. O Espírito Santo quer morar primeiro no seu coração, para que através de você, ele alcance os outros. O que ele faz no indivíduo, ele replica na família. Ele cura relacionamentos através do mesmo amor com que te curou. Ele ensina a servir em vez de exigir, a compreender em vez de acusar, a orar em vez de discutir. Quando o Espírito Santo mora em você, a tua casa deixa de ser apenas um endereço, torna-se um altar. E onde há altar, há presença. Onde há presença, há transformação. O lar se torna um espaço consagrado, um abrigo espiritual, um ponto de luz num mundo em trevas. As visitas sentem algo diferente, os filhos percebem a paz, as preocupações perdem o poder. Porque o Espírito Santo não é apenas visitante de domingo, ele é o Senhor da casa. Espírito Santo, faça morada em minha vida e através de mim habite o meu lar. Essa oração é o início da restauração familiar. Quando o Espírito entra, ele reconstrói o que foi destruído. Ele apaga palavras duras, reata laços, devolve o riso, restaura o diálogo, renova o amor. O Espírito Santo quer transformar tua casa em santuário. E isso começa quando você se torna o primeiro altar. Feche os olhos e peça agora: Senhor, entra em minha casa, mas começa em mim. Seja o centro da minha vida e o rei do meu lar. Porque quando ele faz morada, tudo o que está ao redor começa a florescer. O ambiente muda, o ar muda, as pessoas mudam, porque a presença do Espírito muda tudo o que toca. Quando o Espírito Santo faz morada, ele não apenas toca o coração, ele transforma a mente. Porque o coração sente, mas é a mente que decide. E o Espírito Santo sabe que não há verdadeira transformação enquanto os pensamentos continuarem aprisionados nas antigas formas de pensar. Ele vem não apenas para consolar, mas para renovar a forma como você vê a si mesmo, as pessoas e o mundo ao seu redor. Paulo entendeu isso profundamente quando escreveu em Romanos 12:2: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é a promessa do Espírito Santo: transformar, renovar, esclarecer. Ele não quer apenas mudar o que você sente, mas ensinar a pensar com a mente de Cristo. 1 Coríntios 2:16. Quando o Espírito Santo faz morada, ele começa a limpar os pensamentos que foram construídos por experiências dolorosas, palavras negativas, crenças limitantes e influências erradas. Ele substitui cada mentira que o inimigo plantou por verdades eternas. Onde o diabo disse, você não consegue, o Espírito sussurra, tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Onde o mundo disse, você perdeu, o Espírito afirma, você está sendo preparado. A mente governada pelo Espírito é uma mente livre. Ela não é refém do medo nem escrava da dúvida. Ela vive sob a influência da verdade. E quando essa verdade se instala, o discernimento floresce. Você passa a entender o tempo de Deus, a reconhecer o que vem dele e o que é a armadilha do inimigo. O Espírito Santo se torna tua bússola. Ele orienta quando calar e quando falar, quando agir e quando esperar. Foi isso que o apóstolo Paulo quis dizer quando declarou: o homem espiritual discerne todas as coisas. 1 Coríntios 2:15. O discernimento é o dom de quem tem o Espírito habitando dentro de si. É a sabedoria que vem do céu, não dos livros. É a capacidade de enxergar além da aparência, de sentir o que o Espírito sente, de ouvir o que ele fala mesmo sem palavras. E esse discernimento não é apenas para decisões espirituais. Ele se manifesta nas escolhas diárias.
O Espírito te mostra quando uma conversa não edifica, quando uma oportunidade parece boa, mas te afastará da presença, quando uma atitude pode ferir quem você ama. Ele te ensina a discernir até mesmo o próprio coração, porque às vezes o maior inimigo da fé não está do lado de fora, está dentro. Quando o Espírito Santo faz morada, ele não apenas te liberta do pecado, ele te livra da confusão. Ele traz paz ao pensamento, foco à mente e equilíbrio às emoções. É por isso que Isaías 26:3 diz: Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. A paz é o resultado da mente habitada por Deus. O Espírito Santo quer te ensinar a viver nesse estado de clareza. Ele quer te mostrar que o discernimento é a linguagem da maturidade espiritual. Enquanto o mundo vive reagindo, o homem e a mulher cheios do Espírito vivem discernindo. Não andam por impulso, andam por direção. Não escolhem por medo, escolhem por fé. E talvez seja por isso que tantas vezes você se sentiu perdido, porque estava tentando guiar a própria vida com uma mente cansada, ferida, fragmentada. Mas o Espírito Santo quer renovar a tua forma de pensar. Ele quer tirar o peso das decisões, o medo de errar, o desespero de controlar tudo. Ele quer que você viva debaixo da certeza de que quem habita em você sabe o caminho. Espírito Santo, faça morada em minha vida. Toma os meus pensamentos e faz deles tua morada. Apaga o ruído das minhas dúvidas e fala mais alto do que os meus medos. Quando essa oração é feita, o Espírito começa a agir. Você vai perceber que pensamentos de paz substituem os de culpa, ideias criativas nascem no meio da oração e direções claras surgem no silêncio. Ele se torna o conselheiro permanente da alma, porque quando o Espírito Santo faz morada, ele não apenas renova o coração, ele renova a mente. E uma mente renovada é uma mente que nunca mais se perde. Espírito Santo, faça morada em minha vida. Quando essa oração é feita com sinceridade, o céu responde com poder, porque o Espírito Santo não habita em alguém apenas para consolar. Ele habita para capacitar. Sua presença não é passiva, é ativa. Ela transforma corações tímidos em vozes proféticas, almas cansadas em testemunhas vivas, pessoas comuns em instrumentos extraordinários nas mãos de Deus. O Espírito Santo é o mesmo que desceu sobre Jesus quando ele foi batizado no Jordão. É o mesmo que encheu os apóstolos no dia de Pentecostes. É o mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Romanos 8:11. Esse mesmo Espírito quer fazer morada em você, não para que você apenas sinta algo, mas para que viva como alguém que carrega o poder de Deus. Em Atos 1:8, Jesus prometeu: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. O poder do Espírito não é para exibição, é para missão. Ele não te capacita para ser admirado, mas para ser usado. Ele te dá autoridade sobre o medo, ousadia para falar da fé, força para resistir às tentações e sabedoria para agir no tempo certo. Quando o Espírito Santo faz morada, a timidez espiritual desaparece. O mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes, depois de ser cheio do Espírito, pregou diante de milhares e trouxe corações ao arrependimento. Atos 2:14-41. Isso é o que acontece quando o Espírito habita. O fraco se torna forte, o inseguro se torna firme, o tímido se torna voz. Mas o poder do Espírito não é apenas para o púlpito, é para a vida. Ele quer te encher de poder para perdoar quando o mundo te ensina a guardar rancor. Quer te dar autoridade para vencer o pecado que insiste em te rondar. Quer te dar ousadia para permanecer fiel quando todos desistem. Porque viver cheio do Espírito é andar em poder silencioso. O poder que transforma o ambiente sem precisar levantar a voz. Em Efésios 3:16-19, Paulo ora: Para que, segundo as riquezas da sua glória, ele vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Perceba, o poder do Espírito não está fora, está dentro. Ele age no homem interior, na alma, na mente,
na vontade. Quando ele faz morada, o medo perde o domínio e o propósito de Deus começa a guiar cada passo. Esse poder interior é o que o Espírito quer ativar em você. Ele quer despertar dons que estavam adormecidos, reacender ministérios esquecidos, renovar o zelo pela oração, reacender o amor pelas Escrituras. Quando ele habita, a fé deixa de ser teoria e se torna prática. As palavras ganham autoridade porque vêm acompanhadas de presença. Espírito Santo, faça morada em minha vida. Essa frase é o convite para viver no nível do sobrenatural. O Espírito Santo não habita em quem busca glória própria. Ele habita em quem busca a glória de Cristo. E quando ele encontra um coração assim, o transforma em canal de poder divino. Quando o Espírito Santo habita, ele dá ousadia. Ousadia para amar sem medo, para orar com fé, para levantar as mãos quando o corpo está cansado, para falar da verdade, mesmo diante da oposição. Essa ousadia não vem do temperamento humano, vem da presença divina. Talvez você tenha se sentido pequeno, incapaz ou invisível, mas o Espírito Santo quer te lembrar. Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. E quando o Espírito faz morada, ele te unge com autoridade espiritual. A tua voz começa a carregar peso de eternidade. Tuas palavras tocam, tuas orações movem, tua presença carrega paz. Atos 4:31 descreve essa realidade. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Esse mesmo Espírito quer te encher agora, para que você viva não como alguém fraco, mas como embaixador do reino. Peça com fé: Espírito Santo, faça morada em minha vida. Enche-me do teu poder, da tua coragem, da tua voz e da tua unção, que onde eu for, o teu reino vá comigo. E ele fará, porque o Espírito Santo não habita para assistir, ele habita para agir. Quando o Espírito Santo faz morada em uma vida, a transformação que ele realiza não é apenas interna, ela se torna visível. A presença dele começa a gerar frutos, sinais claros de que o céu habita naquela alma. O coração que antes reagia com ira, agora responde com mansidão. O que antes era medo, se torna fé. O que era orgulho, se transforma em humildade. O Espírito não apenas toca, ele produz vida. Em Gálatas 5:22-23, Paulo revela a essência dessa transformação. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esses frutos não nascem do esforço humano, mas da presença constante do Espírito. Quando ele habita, a alma deixa de produzir obras da carne e começa a gerar frutos de eternidade. Cada atitude passa a refletir o caráter de Cristo. Espírito Santo, faça morada em minha vida. Essa oração é o início de uma semeadura divina, porque o Espírito é como um agricultor que planta sementes de virtude no solo do coração. No começo, os frutos são pequenos, quase imperceptíveis, mas com o tempo eles crescem e começam a alimentar quem está ao redor. É assim que Deus transforma pessoas comuns em exemplos vivos do Evangelho. Quando o Espírito Santo habita, o amor se torna natural. Um amor que não é seletivo, que não busca retorno, que perdoa mesmo sem pedido de perdão. É o amor de 1 Coríntios 13, paciente, bondoso, que tudo crê e tudo suporta. É o amor que faz de cada gesto uma pregação. A alegria também floresce. Não a alegria passageira das circunstâncias, mas a que vem da comunhão. A alegria de saber que, mesmo em meio às provações, Deus continua no controle. Como Paulo disse em Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Essa alegria é um testemunho vivo. Quem a carrega, ilumina. A paz se estabelece. Uma paz que o mundo não compreende, porque não depende de estabilidade. É a paz que guarda a mente e o coração, mesmo quando as ondas da vida balançam o barco. Jesus prometeu essa paz, em João 14:27.
Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Essa é a marca do Espírito morando em nós. Serenidade em meio ao caos. A longanimidade, a paciência que suporta, também nasce. O Espírito Santo ensina a esperar sem reclamar, a crer sem desanimar. Ele molda o temperamento, afina o caráter, transforma o impulso em maturidade. O que antes era reação, agora é sabedoria. A bondade e a fidelidade florescem juntas. Quem é habitado pelo Espírito não consegue ser indiferente. Começa a ver as necessidades dos outros, a se mover em misericórdia, a estender a mão mesmo quando ninguém mais o faz. E a fidelidade surge como fruto maduro. Fidelidade a Deus, à palavra, aos princípios, aos votos do coração. Mas talvez o fruto mais precioso do Espírito seja o domínio próprio. Porque quando ele habita, a alma encontra equilíbrio. As emoções deixam de ser soberanas. A carne já não comanda. O Espírito governa. E onde o Espírito governa, a liberdade verdadeira. 2 Coríntios 3,17. O Espírito Santo quer gerar esses frutos em você. Ele quer que cada gesto teu revele o perfume de Cristo. Que tuas palavras curem, teus olhos transmitam paz. Tuas atitudes inspirem fé. Ele quer que você seja como árvore plantada junto às águas, que dá fruto na estação certa e cujas folhas não murcham. Salmo 1:3. Mas para frutificar, é preciso permanecer. O Espírito Santo não pode frutificar onde há interrupção da presença. Ele precisa habitar continuamente. É por isso que Jesus disse: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. João 15:5. Espírito Santo, faça morada em minha vida. Planta em mim teus frutos e que cada um deles testemunhe o teu amor. Quando o Espírito mora, o coração se torna jardim. E onde há jardim, há vida, perfume e beleza. O Espírito Santo transforma o deserto da alma em um campo fértil. E o que era solidão se torna fonte de alimento espiritual para muitos. Espírito Santo, faça morada em minha vida. Essas palavras são mais do que um pedido, são um abrigo. Porque quem vive cheio do Espírito Santo não vive livre de lutas, mas vive sustentado nelas. Ele é a força nos dias difíceis, o consolo quando as lágrimas insistem em cair, o descanso quando a alma está cansada demais para continuar. Sua presença não evita o vale, mas garante que você nunca o atravessará sozinho. O Espírito Santo é o consolo prometido por Jesus. Ele mesmo disse em João 14:26, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Ele é o Consolador, não no sentido de alguém que apenas oferece palavras de alívio, mas no sentido profundo de aquele que sustenta o coração, reergue a fé e aquece a esperança. Quando o Espírito Santo faz morada, ele se torna presença constante nas tempestades. É ele quem segura tua mão quando tudo parece perdido. É ele quem sussurra ao teu coração: ainda estou aqui. Foi essa presença que sustentou Paulo em meio às prisões e naufrágios. Ele não foi poupado da dor, mas foi fortalecido nela. E é por isso que escreveu com convicção: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. O Espírito Santo é a força invisível que nos faz permanecer de pé quando tudo parece nos empurrar para o chão. Ele é o alento que transforma o pranto em oração e a oração em esperança. Ele traduz lágrimas em clamor diante de Deus. Paulo descreve esse mistério em Romanos 8:26. Da mesma maneira, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que mesmo quando você não consegue mais falar, o Espírito fala por você. Mesmo quando você não consegue pedir, ele intercede. Mesmo quando tudo dentro de você está quebrado, ele está trabalhando para te restaurar. Espírito Santo, faça morada em minha vida. Quando essa oração se torna estilo de vida, a dor deixa de ser uma sentença e passa a ser uma escola.
Porque o Espírito Santo não desperdiça sofrimento. Ele usa cada lágrima como ferramenta de edificação. Ele transforma fraquezas em testemunhos, feridas em ministério e silêncio em comunhão. O Espírito não afasta a guerra, mas ensina a lutar de joelhos. Ele não impede o inimigo de tentar, mas garante que você sairá vencedor. Ele te cobre com a armadura da fé, te veste com a couraça da justiça e te dá a espada da palavra. Ele te ensina a orar quando o desespero tenta calar, a cantar quando o medo te sufoca, a crer quando tudo parece impossível. Quando ele faz morada, até o vale se torna altar. É ali, nas noites mais escuras, que a luz do Espírito brilha mais forte. É quando ninguém mais entende a tua dor que ele se aproxima, se assenta ao teu lado e te envolve com paz. É quando o mundo te deixa, só que ele te faz sentir o amor de Deus como nunca antes. Paulo aprendeu isso em carne viva. Em 2 Coríntios 4, 8, 9, ele escreveu: Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Essa é a diferença de quem tem o Espírito Santo habitando. Pode até ser ferido, mas nunca é derrotado. Pode chorar, mas não perde a fé. Pode cair, mas sempre levanta. E é essa força que o Espírito quer liberar sobre você hoje. Você não precisa ser forte o tempo todo. O Espírito será forte por você. Ele vai te lembrar de promessas antigas, renovar tua fé e te fazer caminhar com esperança onde antes só havia cansaço. Feche os olhos e diga: Espírito Santo, faça morada em minha vida. Sê meu consolo quando eu chorar, minha força quando eu fraquejar, meu abrigo quando o mundo for frio. Permanece em mim e nunca me deixes só. E ele permanecerá. Porque a presença do Espírito não depende da ausência de dor, depende da entrega do coração. E quando o coração se rende, o Espírito transforma até a dor em testemunho da fidelidade de Deus. Quando o Espírito Santo faz morada, ele não apenas transforma o coração e renova a mente, ele desperta o propósito. Sua presença não vem para ficar adormecida dentro de nós. Vem para ativar o que estava escondido, reacender o que havia sido apagado e revelar o que o próprio Deus plantou antes da fundação do mundo. O Espírito Santo não habita em vão. Cada pessoa que o recebe se torna portadora de dons espirituais, expressões únicas da graça de Deus para servir, edificar e manifestar o reino. Paulo descreve isso claramente em 1 Coríntios 12, 4, 7. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Em outras palavras, quando o Espírito faz morada, ele te torna útil para o reino. Espírito Santo, faça morada em minha vida. Quando você diz isso, o céu começa a se mover dentro de você. O Espírito vasculha a tua alma, encontra talentos adormecidos, dons esquecidos, paixões que se apagaram, e começa a reacender o fogo da vocação. Ele não apenas te enche de poder, ele te direciona para o propósito. Ele te mostra que cada dom é uma forma de expressar o amor de Deus. Foi o que aconteceu com Paulo. Antes, ele usava seu zelo e sua eloquência para perseguir a igreja. Mas, depois que o Espírito Santo fez morada em sua vida, tudo foi transformado. O mesmo intelecto, a mesma força, o mesmo vigor, agora consagrados ao reino. Ele se tornou apóstolo, escritor, evangelista, intercessor e pai espiritual. Isso é o que o Espírito faz. Ele não destrói quem você é. Ele santifica o que você tem e transforma em instrumento divino. Quando o Espírito Santo habita, ele também traz clareza de propósito. Ele mostra o que você nasceu para fazer. Ele revela o chamado, mas também capacita para cumpri-lo. Porque Deus nunca chama alguém sem equipá-lo. O Espírito distribui dons conforme a necessidade e a missão de cada um. Uns recebem o dom da palavra, outros o dom da fé,
outros o dom de cura, outros o dom de servir. Todos necessários, todos preciosos. Em Romanos 12, 6-8, Paulo reforça: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, usemo-los. Se profecia, seja segundo a medida da fé. Se ministério, seja em ministrar. O que ensina, esmere-se no ensino. O que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside com zelo. O que usa de misericórdia, com alegria. Isso significa que ninguém é inútil no reino. Se o Espírito Santo habita em você, há algo dentro de você que o céu quer manifestar na terra. Mas o Espírito não desperta dons apenas para o palco, desperta dons para a vida. Há dons silenciosos, como o dom da intercessão, da hospitalidade, da generosidade, da compaixão. Pessoas cheias do Espírito transformam ambientes sem precisar ser vistas. Elas carregam a presença, e essa presença fala mais alto do que 1000 palavras. Espírito Santo, faça morada em minha vida e desperta em mim os dons que o Senhor depositou. Essa oração é poderosa, porque abre espaço para o Espírito agir. E quando ele começa a agir, você percebe que o teu propósito não é sobre status, é sobre serviço. Que o dom não é sobre reconhecimento, é sobre entrega. Que o chamado não é sobre visibilidade, é sobre disponibilidade. O Espírito Santo quer te usar para tocar vidas. Ele quer transformar tuas palavras em consolo, teus gestos em cura, tua fé em testemunho. Ele quer que a tua vida seja carta viva, escrita pelo próprio Deus. Como Paulo escreveu em 2 Coríntios 3:3. Vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. O Espírito Santo faz morada para escrever histórias novas através de você. E quando ele mora, cada ato simples, uma palavra de encorajamento, uma oração silenciosa, um abraço sincero, se torna instrumento de eternidade. Deixe o Espírito acender o fogo que talvez o tempo tenha apagado. Ele está te dizendo agora: o dom que eu te dei ainda está aí. Eu não desisti de ti. Eu habito em ti para te usar. E quando você responder: Espírito Santo, faça morada em minha vida e desperta o propósito para o qual fui criado, o céu se alinhará à tua história, e o que estava parado começará a se mover. Porque quem é morada do Espírito não vive mais por acaso, vive por missão. Chega um momento na caminhada espiritual em que o Espírito Santo deixa de ser apenas uma presença sentida e se torna o próprio centro da existência. Quando ele faz morada completa, ele não ocupa apenas um espaço dentro do coração. Ele governa. A alma não luta mais contra o controle de Deus, mas se rende a ele. É nesse ponto que o cristão deixa de apenas conhecer o Espírito e passa a ser dirigido por ele. Espírito Santo, faça morada em minha vida. Essa oração, quando amadurecida, se transforma em: Espírito Santo, vive em mim, fala em mim, age através de mim, que nada em mim resista à tua vontade. É aqui que começa a verdadeira plenitude da vida espiritual. Em Efésios 5:18, Paulo ordena: enchei-vos do Espírito. Esse verbo está no tempo contínuo, ou seja, significa continuem sendo cheios. Isso quer dizer que a habitação do Espírito não é um evento isolado, mas um estado de permanência. Ele não deseja apenas visitar a tua alma, deseja governar cada pensamento, cada decisão, cada respiração. Quando o Espírito Santo governa, o pecado perde domínio. As tentações ainda existem, mas já não têm o mesmo poder. A vontade humana passa a ser submissa à vontade divina. O coração aprende a obedecer, mesmo quando não entende. A carne grita, mas o Espírito responde com paz. Paulo viveu essa dimensão quando escreveu em Gálatas 5:25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Andar pelo Espírito é viver guiado, corrigido e capacitado por Ele. É acordar e perguntar: o que o Senhor quer que eu faça hoje? É tomar decisões com base na voz interior que vem da presença. É entender que a vida cristã não é sobre esforço humano,
mas sobre dependência divina. Quando o Espírito faz morada plena, ele não só transforma, ele transborda. A presença dele começa a fluir de dentro para fora. As pessoas ao redor percebem que há algo diferente, uma luz, uma calma, uma sabedoria que não pode ser explicada. É a glória de Deus refletida em quem se tornou morada do Espírito. Foi isso que Paulo quis dizer em 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Quem é morada do Espírito reflete o céu. A fala muda, o olhar muda, as intenções mudam, o Espírito molda o caráter à imagem de Cristo. E essa plenitude não é apenas para líderes ou santos do passado, é para você. O Espírito Santo quer te levar a um nível de intimidade onde tua vida se torna uma extensão da vontade de Deus, onde cada gesto, palavra e decisão carrega o toque do divino. Ele quer te fazer viver com propósito constante, fé inabalável e paz que não se explica. Espírito Santo, faça morada em minha vida. Quando essa oração se torna diária, o Espírito cria raízes. Ele te ensina a caminhar em santidade sem religiosidade, a amar sem interesse, a servir sem esperar reconhecimento. Ele te ensina a viver com o coração em chamas e os pés firmes na terra. A plenitude do Espírito é o ápice da jornada cristã. É o estado onde a presença não é mais buscada, é carregada. Onde o fogo não é aceso de fora, queima por dentro. Onde a fé não é uma reação, é respiração. O Espírito Santo quer te levar a esse lugar. Ele quer que o teu coração se torne seu trono, que a tua mente se torne seu templo e que a tua vida se torne sua voz. Diga agora com toda sinceridade: Espírito Santo, faça morada em minha vida. Não apenas me visite, habita. Não apenas me inspire, governa. Não apenas me toque, transforma-me em teu reflexo. E quando essa entrega for total, você vai sentir o que Paulo sentiu, que viver é Cristo, e tudo o mais é apenas cenário para a glória de Deus. Porque o Espírito Santo não habita apenas para consolar, ele habita para reinar. E quando ele reina, tudo o que há em você se alinha com o céu. Oração final. Espírito Santo, faça morada em minha vida e transforma tudo o que sou. Chegamos ao momento mais profundo desta mensagem, o instante em que as palavras se tornam oração e o coração se abre completamente diante de Deus. Se você ouviu até aqui, não foi por acaso. O Espírito Santo te conduziu, te envolveu, te tocou e agora te chama a algo maior. Ele não quer apenas te visitar por instantes. Ele quer permanecer. Ele quer ser o ar que você respira, o fogo que aquece tua fé e o refúgio que acalma tua alma. A presença do Espírito Santo não é uma emoção passageira, é uma habitação eterna. Ele entra onde há rendição, ele se manifesta onde há entrega, e ele transforma completamente tudo o que toca. Onde há caos, ele estabelece ordem. Onde há feridas, ele derrama cura. Onde há escuridão, ele acende luz. E onde há desespero, ele sopra esperança. O Espírito Santo é o próprio coração de Deus habitando no homem. É o mesmo Espírito que pairava sobre as águas no princípio. Gênesis 1, 2. É o mesmo que inspirou os profetas, que desceu sobre Jesus no batismo e que encheu os apóstolos no Pentecostes. Esse mesmo Espírito quer agora fazer morada em você. Em Ezequiel 36, 26, 27, o Senhor prometeu: dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos. Essa é a essência da transformação, o Espírito habitando e conduzindo. Não se trata apenas de mudar comportamentos, mas de mudar a natureza. Quando ele mora, você não luta mais sozinho. Ele ora quando você não tem forças, consola quando o mundo te rejeita e te ensina a viver com paz mesmo em meio às tempestades. Espírito Santo, faça morada em minha vida. Que essas palavras sejam mais do que um pedido, sejam um pacto de entrega
de fidelidade, de amor. Entregue ao Espírito Santo tudo o que ainda resiste: tua ansiedade, tuas dores, teus medos, teus planos. Deixe que ele assuma o controle, porque quando o Espírito governa, tudo muda. Ele vai restaurar relacionamentos que pareciam perdidos, vai curar feridas antigas que o tempo não conseguiu apagar, vai te dar sabedoria para recomeçar e força para continuar. Você não está sozinho. O Espírito Santo é teu amigo mais fiel, teu conselheiro mais sábio e teu defensor mais constante. O apóstolo Paulo disse em Romanos 8,16: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso significa que quando ele mora em você, a insegurança some. Você deixa de se ver como alguém sem valor e passa a se enxergar como filho amado do Pai. Agora, feche os olhos e ore comigo. Oração final. Espírito Santo, eu te convido hoje para fazer morada em minha vida. Entra no mais profundo do meu ser. Limpa tudo o que não te agrada. Renova o que está morto e acende novamente o teu fogo em mim. Enche meu coração de paz, minha mente de luz e minhas palavras de sabedoria. Que a tua presença se torne meu abrigo e minha força. Que a tua voz guie minhas decisões e que o teu amor seja a base de tudo o que eu fizer. Espírito Santo, governa meus pensamentos, purifica minhas intenções, renova meus sonhos e sela o meu coração com a tua presença. Que minha casa seja tua morada, que minha família sinta o teu toque, que onde eu for, o teu perfume seja percebido. Eu te entrego tudo, Espírito Santo. Minha vontade, meu tempo, minhas dores, meus medos, meu futuro. Toma tudo e faz de mim um instrumento da tua glória. Que o teu fogo nunca se apague dentro de mim e que a minha vida seja uma chama viva que ilumina o caminho de outros até ti. E agora, respire fundo e declare em voz alta, com fé verdadeira: Espírito Santo, faça morada em minha vida. Se você sentiu a presença de Deus, escreva amém nos comentários como sinal da sua entrega e confirmação da sua fé. Esse simples gesto é um ato espiritual. É o teu sim diante do céu. É o momento em que o Espírito Santo começa a agir de maneira nova e poderosa em você. Lembre-se, o Espírito Santo não visita, ele habita. E quando ele habita, tudo se transforma. A tua casa muda, teu coração muda, tua história muda. Você passa a viver em outra dimensão, a dimensão da presença. Espírito Santo, faça morada em minha vida. Que essa frase ecoe no teu coração todos os dias, até que cada área da tua existência esteja completamente cheia da glória de Deus. E que o mundo veja através de você que há um Deus vivo habitando dentro de quem crê. Em nome de Jesus Cristo, amém.